Boa noite. É um prazer estar aqui hoje para podermos conversar sobre as opções atuais disponíveis no tratamento da osteoporose, especialmente para os ortopedistas. E não posso deixar de agradecer à comissão organizadora para o convite, do convite para participar desse evento. Não tenho nenhum conflito de interesse, então preciso entender, para começar essa apresentação, o que é a osteoporose. A osteoporose é uma doença sistêmica caracterizada por uma baixa massa óssea, uma deterioração da microarquitetura do tecido osso. Isso diminui a resistência do osso, tornando esse osso mais suscetível a fraturas. O tratamento da osteoporose visa especificamente evitar a fratura e as suas consequências, por vezes, tão danosas, como são, por exemplo, as mortes ocasionadas nas fraturas do quadril. As classes de medicamentos disponíveis para tratar a osteoporose são os antirreabsortivos, aquelas medicações cujo mecanismo de ação visa reduzir a perda de massa óssea, diminuir a reabsorção óssea, e os formadores ósseos ou anabólicos, cujo mecanismo de ação visa formar osso, incrementar a massa óssea. Dentre os antirreabsortivos, nós dispomos dos bisfosfonatos, que são substâncias que agem levando à apoptose, à morte celular do osteoclasto, que é a célula responsável pela reabsorção do osso. O bisfosfonato faz isso inibindo a formação de uma estrutura do osteoclasto chamada borda em escova, que é a estrutura que reabsorve o osso. Nós temos bisfosfonatos orais, o alendronato, o risedronato e bandronato, e por isso é importante sempre avaliar a segurança gastrointestinal de nossos pacientes. Pacientes com esofagite, com gastrite, com úlceras gástricas, não devem usar o bifosfonato oral. Além disso, nós temos o ácido zoledrônico, que é um bisfosfonato venoso, que é usado em aplicações venosas anuais. Os bisfosfonatos pedem também uma atenção maior com a função renal do paciente. Indivíduos com função renal prejudicada, aqueles que têm taxa de filtração glomerular abaixo de 35, de 30, não devem utilizar o bisfosfonato. Além do bisfosfonato, nós temos o denosumab, que é um anticorpo monoclonal humano, IgG2, ele age se ligando, ele tem uma afinidade em se ligar muito fortemente ao RANK ligante. Isso impede a ativação do receptor RANK, o que vai inibir a formação, a função e a sobrevivência do osteoclasto. Tá? O denosumab é usado em injeções subcutâneas semestrais, não tem nenhum problema quanto à função renal do paciente, mesmo pacientes em hemodiálise podem usar o denosumab. E uma ressalva que nós sempre fazemos, um destaque que damos às medicações antirreabsortivas, é que tanto o bisfosfonatos como o denosumab têm uma relação com a osteonecrose de mandíbula e com a fratura atípica femoral. Entre os formadores ou anabólicos, nós dispomos da teriparatida, que é um análogo recombinante do hormônio da paratireoide, o PTH. Ele reduz o risco de fratura e aumenta a densidade mineral óssea em todos os sítios ósseos de interesse, vertebral, não vertebral e quadril. Ele é usado em injeções subcutâneas diárias por até 24 meses. E por que por até 24 meses? Um estudo publicado em 2002, um estudo pré-clínico, apontou que, numa população de ratos usado para o estudo, quando ultrapassou-se os 24 meses, houve uma incidência maior de osteossarcoma entre os ratos. O mesmo grupo que fez essa publicação em 2002 repetiu o estudo em 2004 com ratos, em 2008 com macacos, e não encontrou a mesma situação, ou seja, não houve uma incidência maior de osteossarcoma. Estudos também de vigilância epidemiológica, que acompanharam durante 7 anos o mercado de uso da teriparatida em humanos. Esse estudo foi publicado em 2012, também não encontrou aumento da incidência de osteossarcoma. Mesmo assim, permanece a recomendação que não se ultrapasse os 24 meses. O romosozumab, ele é um anticorpo monoclonal
ele vai inibir uma glicoproteína produzida pelo osteócito chamada esclerostina. Isso permite uma ação mais duradoura de uma substância chamada beta-catenina, que é um fator-chave da indução da formação óssea. Ou seja, se há uma ação mais duradoura dessa beta-catenina, nós vamos ter também um incremento da formação óssea. O romosozumab também tem uma ação antirreabsortiva. À semelhança da teriparatida, ele reduz o risco de fraturas e aumenta a densidade mineral óssea nos sítios ósseos de interesse. Ele é usado em injeções subcutâneas mensais por 12 meses. E por que por 12 meses? Nesse caso, não é por nenhuma complicação, como foi com a teriparatida, é porque após 12 meses o seu efeito anabólico diminui. A advertência importante que é feita em relação ao romosozumab, inclusive isso está na bula do medicamento, é quanto a eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio e AVC. Aqueles pacientes que no ano anterior tiveram algum desses eventos ou que durante o uso do romosozumab desenvolve infarto agudo do miocárdio e AVC devem descontinuar o uso do produto. Além disso, nós temos a calcitonina. Calcitonina é um peptídeo produzido pelas células C da tireoide. Ele também tem um efeito antirreabsortivo, porém bem menor que os bifosfonatos. Ele é muito útil para tratar dores ósseas, principalmente aquelas ligadas a fraturas vertebrais. Também tem utilidade na hipercalcemia maligna. Ele é usado em spray nasal, 200 unidades dia. O raloxifeno, que é um modulador seletivo do receptor estrogênico, é um SERM, ele é uma alternativa à terapia de reposição hormonal para as mulheres menopausadas. Costuma-se dizer que é para aquela mulher que não pode ou que não quer fazer a terapia de reposição hormonal. Ele é de uso oral, 60 miligramas dia, mas ele tem um risco, ele traz um risco de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose de veia retiniana. Então, devemos estar atentos ao histórico angiológico das nossas pacientes. As terapias hormonais, elas são utilizadas na menopausa, hipogonadismo, pacientes que sofreram ablação cirúrgica de gônadas, porém estão mais direcionadas para a ginecologia, para a endocrinologia, para os urologistas, os andrologistas, não estão muito assim no escopo do ortopedista. Então, as indicações para tratamento da osteoporose. Na pós-menopausa, todas as medicações estão indicadas para a prevenção e para o tratamento. Para a prevenção, a teriparatida e o romosozumab não estão indicados, mas estão indicadas para o tratamento. Quando é a osteoporose induzida por glicocorticoide, nesse caso calcitonina, raloxifeno e bandronato, romosozumab não estão indicados. A teriparatida está indicada apenas para o tratamento, não para a prevenção. E na osteoporose em homens, novamente, calcitonina, raloxifeno e bandronato não estão indicados, o romosozumab também não, mas a teriparatida está. E a eficácia antifratura. Todos têm eficácia antifratura quando falamos do sítio vertebral, mas em relação à fratura não vertebral, calcitonina e raloxifeno não têm dados consistentes na eficácia da fratura não vertebral, como também não tem para a fratura do quadril, e o ibandronato também não tem um dado consistente de eficácia antifratura para a fratura do quadril. É importante lembrar que os níveis adequados de cálcio e vitamina D são fundamentais para a eficácia do tratamento, qualquer que seja a droga sendo utilizada, qualquer que seja o fármaco que está sendo utilizado. As causas secundárias de osteoporose sempre devem ser pesquisadas e tratadas quando identificadas. Orientações sobre estilo de vida saudável atualmente devem fazer parte da proposta terapêutica em qualquer área da medicina. Postura, atividade física, lazer, alimentação, atividades ao ar livre, mas sempre devem ser ajustadas à realidade de cada paciente. Então, para concluir, não existe uma solução pronta e definitiva, né? Não existe uma única droga, uma única substância que vá tratar todos os pacientes com a mesma eficácia. A escolha da melhor opção terapêutica, ela deve sempre ser individualizada
para cada paciente. Muito obrigado.